Inclinemos nossa fronte diante do Espírito Santo de Deus, fechemos os nossos olhos e abramos o nosso coração, para nós buscarmos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Nós te invocamos ao Espírito Santo de Deus, para que o nosso corpo seja o seu templo, o templo da tua morada, para que nós possamos viver intimamente ligado contigo, e que o nosso corpo seja o relicário da tua existência, da tua morada, para que bem pertinho de nós, tu nos ensine todas as coisas, tu nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê o verdadeiro caminho, a verdadeira vontade do Pai, que é sempre boa, agradável e perfeita. Nós te pedimos ao Espírito Santo de Deus o discernimento, para trilharmos o caminho do bem, para trilharmos o caminho da vitória, para andarmos no caminho da luz. Nós te pedimos ao Espírito Santo de Deus o caminho da sabedoria, porque tu és o Deus da luz, da sabedoria, do discernimento, és o Deus que nos caminha para todas as coisas boas, para uma vida perfeita diante de Cristo Jesus. Os que creem digam amém. Amém. Glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos em teu nome. Vem cumprir a tua promessa, vem estar conosco. Sintamos agora a presença do Senhor Jesus em nossa vida. A promessa dele é essa: quando duas ou mais pessoas se reunirem no nome dele, ele estará no meio de todas elas. Assim, Senhor, nós temos a certeza que Jesus Cristo está aqui conosco agora, com sangue, alma, divindade, com toda a sua integridade, presente agora junto conosco. Sintamos a presença dele e coloquemos a nossa vida diante dele. Entreguemos a ele, a Jesus, o nosso dia. Entreguemos a ele a nossa vida. Entreguemos a ele todos os nossos problemas. Descarreguemos nele todas as nossas preocupações, para que ele dê conta delas. E assim o fazendo, aproveitemos a oportunidade para confessarmos a Jesus os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas faltas, os nossos erros que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. E nos arrependemos de tudo que fizemos de errado e te pedimos perdão, Senhor, no teu sagrado nome. Sintamos agora o alívio da confissão, sintamos a grandeza do arrependimento e sintamos o grande amor de Cristo quando ele nos perdoa. Esta é a posição melhor que nós temos, quando ele nos perdoa e nos limpa para uma vida eterna junto com ele. Digamos agora a Jesus: Senhor Jesus, nós declaramos que te reconhecemos como nosso único Senhor, como nosso Redentor, como nosso Salvador, como Filho de Deus vivo. Neste momento em que a gente reconhece Cristo como Filho de Deus, nós também, segundo o livro de João, capítulo 1, versículo 12, nós também nos tornamos filhos de Deus, porque reconhecemos o Senhor Jesus como Filho de Deus. E nesta situação nós somos irmãos de Cristo, e somos filhos do Pai, do mesmo Pai, portanto herdeiros da promessa, portanto temos a glória, a grandeza de sermos filhos de Deus. Vamos mais uma vez insistir: só há duas filiações nesse mundo, ou se é filho do cão, filho de Satanás, ou se é filho de Deus. Não existe outra filiação. Aqueles que querem ser filhos de Deus têm de reconhecer Jesus como seu único Senhor e como seu Salvador e como Filho de Deus vivo. Os que creem digam amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós temos que fazer uma meditação muito profunda, porque eu recebi 3 telefonemas ontem durante o dia, em que as pessoas ouviram as minhas pregações, e algumas até se revoltaram, dizendo que eu sou muito radical, que a coisa não é bem assim não, que eu digo, por exemplo, que a doença, que a pobreza, que a miséria, eu digo que é obra do capeta, do cão, do Satanás na nossa vida. Eles que não, que isso são contingências da vida. Ele pode acreditar, e era um pastor, ele pode acreditar que é contingência da vida, mas nós não temos de acreditar nisso.
A contingência da nossa vida foi feita por Deus para que nós fôssemos a menina dos seus olhos e a mais importante da sua criação. É isto que nós temos de crer. Fora disso é contingência do cão, é contingência do Satanás. Então ele dizia: o senhor está enganado, a doença é contingência da vida. Não é contingência da vida. A doença é consequência do pecado, é consequência do erro, é consequência da ação demoníaca em nossa vida. A mesma coisa a pobreza, a mesma coisa a miséria, a mesma coisa a depressão, a mesma coisa a angústia, a mesma coisa a aflição, a mesma coisa é o distanciamento de nosso Deus. Então toda doença, toda dor, toda enfermidade, tudo isto é consequência do nosso afastamento de Deus. Eu disse a esse pastor: o senhor continua então pensando que é contingência na vida? E continue doente. O senhor é doente? Ah, sou muito doente. O senhor é pobre? Sou muito pobre. Então continue aí, se o senhor não quer ouvir a palavra de Deus e colocar-se obediente à palavra de Deus. Uma outra pessoa ligou e disse para mim assim: pastor, mas eu não posso acreditar que a doença seja coisa de Satanás, não. A doença não pode ser de Satanás, não é uma prova que Deus joga em nós. Oh meu Deus do céu, como é que eu vou acreditar? Eu tive um pai aqui na terra, cujo nascimento vai fazer 100 anos daqui no dia 26 de outubro. Eu tive um pai aqui na terra que foi zeloso por mim, que quando ele bateu em mim uma vez, ele chorava que nem criança, porque tinha batido em mim. Agora o pai terrestre, que ama todo mundo, ele não bate, ele não castiga, ele não judia de nós. Agora o pai celeste, esse ia dizer: Francisco, vou colocar em você uma doença, você vai ver, você está muito lépido, você está muito metido, você vai ver, vou colocar uma doença em você. Aí essa moça ainda falou: como é que o senhor explica então Jó? Mas está aí a minha tese, a doença de Jó foi consequência da ação do demônio, está claro, é só ler Jó que vocês vão ver, que Deus foi pego no contrapé, foi pego assim de surpresa, pelo Satanás. Deus estava contando o papo do seu filho Jó, gente. Eu tenho certeza que quando a gente está de bem com Deus, Ele conta papo de nós. Ele diz assim: se vocês me confessarem aqui na terra, eu vou diante do Pai e confesso vocês. Ora, quando a gente age na obediência a Deus, eu tenho certeza que Jesus chega diante do Pai com o peito cheio, diz: Pai, olha lá meu filho fulano, olha lá minha filha Beltrana, olha como eles estão me confessando na terra. E ele conta papo para o Pai: olha Pai, o meu filho como é que está lá na terra. Assim foi Deus falando de Jó. E o demônio falou: mas é claro, rico do jeito que ele é, cheio de bem, cheio de filhos, cheio de tudo, ele só pode te louvar mesmo, só pode estar contigo. Tira dele essas coisas para ver se ele continua fiel. E ele tirou tudo de Jó e voltou lá de novo. E Deus disse: você viu meu filho Jó? Embora você tenha me incitado, olha só o que Deus diz, a confissão de que Deus foi pego no contrapé, você me incitou a ir contra ele, e mesmo assim ele permanece fiel. Aí foi quando ele disse: pele por pele, tira dele a saúde, tira dele a sanidade física, para ver se ele não se revolta contra ti. Outra vez Deus caiu na conversa do Satanás e foi lá e Satanás tirou a saúde do Jó. Então vejam que é do Satanás, e vamos provar isso aqui na Bíblia. Eu vou trazer aqui um fato, que é a cura de um paralítico de Cafarnaum. Sigam bem a narração que está em Lucas 5. Vejam bem a narração que está aqui. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus assentado, ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder do Senhor Deus estava com Jesus para curar. E eu recebi ontem também o telefonema de um pastor de uma igreja tradicional, que dizia para mim assim: esse poder de cura foi no passado, foi no tempo de Jesus, hoje não tem mais. Mas que absurdo! Então o Jesus desse pastor é um Jesus antigo, ele não trouxe o Jesus dele para hoje. E Jesus disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o mesmo sempre.
Então aquele Jesus que curou aqui, continua curando hoje, e vai curar no futuro, é só ter fé nele. Eu disse para ele, então o senhor fique com o Jesus antigo, e creia nele. Se ele curou antes, ele vai curar agora também? Mas nós, na nossa igreja, nós não podemos pregar isso. Que tristeza que não se possa pregar um Jesus atual, um Jesus de hoje, um Jesus que está fazendo as mesmas coisas de ontem, e maiores ainda, e mais, dando a todos nós o poder de fazer as mesmas coisas que ele fez, e maiores ainda. Olha só o poder de Jesus. Jesus chegou aqui agora, no nosso tempo, além dele fazer as coisas, ele ainda nos deu procuração, para que nós façamos as mesmas coisas que ele fez, e ainda maiores ainda, no nome dele. Olha só que coisa maravilhosa que é esse Senhor Jesus. Vieram então uns homens, trazendo um leito, um paralítico, e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao telhado, ao eirado, o desceram no leito, por entre ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Gente, vejam bem aqui o ensino que nós temos. Nós temos de fazer de tudo, mas de tudo, vencer todas as dificuldades, para nós ficarmos na presença de Jesus. Haja o que houver, custe o que custar, nem que tenha de subir a prédio, a telhado, nem que tenha de... O que nós podemos fazer para ficar na presença de Jesus? Jesus, vendo já a fé, disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, torna o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus, e possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígio. Coisa interessante, quando aqui na terra, no dia de hoje, Jesus ainda está fazendo milagres, ainda está fazendo curas, os que estão ao lado disso tudo, em vez de fazerem como os antigos, que davam glória, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígio, eles olham e dizem: não, isso é truque, isso tudo é fingimento, isso é tudo conversa mole, isso não existe. Negam o poder de Deus. E o pior disso, gente, não é que são só os descrentes que negam, não. São cristãos que descreem, são pastores que descreem, e por isso não realizam o poder de cura. E ai daquele pastor que numa igreja tradicional queira fazer cura, para ver onde ele vai parar, ele vai ser opositado por todo mundo, ele vai ser colocado de lado, porque ele crê no Senhor Jesus, que ainda vive hoje, e que ainda está curando. Mas aqueles céticos dizem: não, isso foi no passado, como se Deus fosse passado, né? E tem gente tão louca, tão alucinada, que faz a palavra de Deus se atualizar, como se Deus fosse um gagá, que tivesse falado coisa antiga, e isso não tem mais valor. Então quando Deus diz: buscará o homem a sua mulher, e com ela será uma só carne, os de hoje dizem: não, isso é antigo, o moderno é hoje do jeito que nós queremos fazer, homem com homem, mulher com mulher, de qualquer forma, de qualquer jeito, porque essa palavra de Deus é antiga. Quer dizer, o Deus desse povo é um Deus gagá, é um Deus tonto, um Deus velho, um Deus bobão, que não se atualizou. Gente, a palavra de Deus é única, exclusiva, foi ontem, é hoje e será sempre a mesma, atualizada, porque Deus é perfeito, Deus conhece todos os tempos e todos os lugares. Mas para vocês verem que não é só nesse caso aqui, não é só nesse caso que foi unido o pecado à doença, é só nós irmos para o tanque de Betesda. Todo mundo conhece aquela história do paralítico há 38 anos ali, jogado no tanque de Betesda. Jesus o cura, e ele sai curado, conversando, andando e tudo mais. De tarde, está escrito aqui, ó,
Mais tarde, Jesus o encontrou. Esse episódio está descrito em João, no capítulo 5, no versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Para que não te suceda coisa pior. Jesus deixou bem claro, mas muito claro, que o pecado está intimamente ligado à dor, à doença, à enfermidade. O pecado está intimamente ligado à pobreza, à miséria, à angústia, à aflição. O pecado está intimamente ligado aos desequilíbrios do homem neste mundo. Porque Deus, está escrito aqui na Escritura Sagrada, Ele não fez esse mundo para ser o caos que nós o tornamos. Não, Deus fez esse mundo para ser um paraíso. Nós é que viramos isso no avesso, através do pecado, através da desobediência, através da impureza e principalmente através da idolatria. Então, quando eu digo, vamos voltar aqui mais um pouquinho, só para vocês verem mais uma coisa aqui, um episódio no capítulo 5 de Lucas. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão de povo, de toda a Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Atormentados por espírito imundo. Esse pastor tradicional que me ligou, né, eu perguntei para ele: na sua igreja, você expulsa o demônio? Não, isso, nós não podemos fazer isso na nossa igreja. Que isso? Que isso? Que isso? Então, ontem eu li a história daquela igreja São Gonçalo ali, em frente à Praça da Sé. Aquele padre ali, esqueci o nome dele, ele é tido como uma sumidade, porque ele faz exorcismo, gente. Isso é novidade na igreja católica, isso é coisa raríssima, isso não se faz. Deixa o demônio consumir o povo, e um sacerdote no Brasil, um só, na igreja de São Gonçalo, é que às quartas, com horário marcado, hein? O demônio só sai com horário marcado, é às quartas e quintas-feiras, às 8 da manhã e às 9 da manhã, fora disso ele não faz, Eu tenho certeza que tem muito pastor que não expele demônio, não é porque não crê que tem demônio, é porque tem medo do demônio. Que tem um episódio na Bíblia que uns curiosos foram tirar o demônio e o demônio pregou-lhe um couro, né? Quase os matou. Quer dizer, precisa ter coragem, precisa ser descortínio, precisa crer no Senhor Jesus, precisa crer no poder dele para poder botar o demônio para fora. E aqueles que não creem, comodamente dizem: não, mas esse negócio de demônio não existe. E antes de ontem, eu recebi um telefonema de uma moça que dizia para mim assim: o senhor é visionário nesse negócio de demônio, é só demônio que o senhor... Mas não é que eu sou visionário, gente, eu estou vendo a ação do demônio. Hoje cedo eu passei na rua aqui, 300, 400 noias ali. Aquilo que é? É anjos de Deus que estão com ele? É anjinhos do céu que estão com eles? Quem que está ali usando aqueles coitados ali, tomando posse daqueles coitados, daqueles infelizes? Vamos nos presídios ver milhares e milhares de pessoas presas. Aquilo são anjinhos que levaram eles para lá? Ou foi o cão que botou lá? Vamos nos hospitais ver quanta gente na fileira dos hospitais, esperando leito, esperando médico, esperando remédio, esperando de tudo. São anjinhos do céu que levaram eles para lá? Será possível que a gente não vê que a ação demoníaca nesse mundo é ordinária, é contínua, é cada vez maior? E aí, por que isso acontece? Porque o poder que nós temos de expulsar demônio, o povo crente não crê. A pessoa não crê e corre para levar para um pastor no dia seguinte, uma semana depois, para tirar aquele demônio, quando o poder é nosso. Quem crê pode tirar o demônio na hora, em qualquer momento. Esse é o poder que Deus nos deu. Ele não ia nos abandonar, nos botar nesse mundo, e esse mundo cheio de demônio, e ele dizia assim: não, Francisco, quando o demônio te pegar, você corre para a igreja, ajoelha diante de uma imagem lá de Nossa Senhora, não sei das quantas lá, ajoelha lá, e esse demônio corre. Mas o que Paulo diz, gente? O que Paulo diz? Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 20, atrás de cada imagem tem um demônio, tem um Satanás. Então cuidado quando você correr para uma imagem, que você não vai, você está fugindo de um demônio aqui e vai encontrar uma meia dúzia lá naquela imagem. Gente,
Nós temos que crer na Escritura Sagrada e agir de acordo com a Escritura Sagrada, e viver de acordo com a Escritura Sagrada, e crer na Escritura Sagrada, e o mais que nós temos que fazer é andar de acordo com ela, usar a Escritura Sagrada em nosso favor, crer nela e obedecê-la, e colocá-la em nossa vida. E está escrito aqui: e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos. Jesus curava todos. Agora, vamos ver na Escritura Sagrada, onde se fala de remédio, porque a gente tem uma dorzinha de cabeça, a primeira coisa que faz é correr atrás de um Sonrisal, atrás de um, sei lá, Alcacer, sei lá, Duril, sei lá o que vai correr, né? Mas olha o que diz aqui: sobe a Gileade e toma bálsamo, ó filha virgem do Egito, debalde multiplicas remédios, pois não há remédio para curar-te. Eu quero avisar aqueles que procuram só remédio. Primeira coisinha, tem lá uma estante só de remédio, tudo quanto é coisa, isso é para isso, sabe isso, para isso, para isso, para isso, para isso. E quando toma um remédio aqui para curar uma coisa, descura outra. E assim vai indo. Olha o que diz a Escritura Sagrada em Jeremias, capítulo 46, versículo 11. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem, filha do Egito, debalde multiplicas remédio, pois não há remédio para curar-te. E é o que nós estamos vendo. Quanta gente toma remédio, atrás de remédio, atrás de remédio, atrás de remédio, não é? E a descrença do povo é tão grande, que eu tenho um amigo meu que é médico, eu conheci ainda na minha juventude, e ele está vivo até hoje, e ele dizia para mim assim: Francisco, o problema do médico é um só. De 100 pessoas que vêm para o médico, 85 vão se curar sozinhos, porque o corpo vai reagir e ele vai se curar. 5 vão morrer mesmo, não tem jeito, porque chegou a hora delas. E 10 depende da gente dar uma ajudazinha, dar um remedinho para ele se curar. Então, a sorte do médico é que não venham 5 que vão morrer, né? Que venha só os que vão curar por si mesmos. Mas ele disse para mim assim: mas se eu não der um remédio, a pessoa sai falando mal de mim. Que médico besta, que médico tonto, fui lá, disse que eu não tinha nada, não deu remédio nenhum para mim, ainda fala mal do médico. Mas olha, pode procurar remédio, que não há remédio para curar o povo nessa doença. Por que não há remédio? Vamos ver aqui no livro de Jeremias ainda, no capítulo 5. Eis a voz do clamor da filha do meu povo da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Aí a pessoa diz assim, toma o remédio, não cura, e diz: mas Deus não está me vendo? Não está nela o meu rei? Cadê o meu rei, o meu Deus, cadê ele? Não está olhando por mim? Por que me provocar? Aí Deus responde, por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os seus ídolos? Gente, se a gente pudesse classificar a gana de Deus, a raiva de Deus, se a gente pudesse classificar, a gana de Deus é contra a idolatria, gente. Por que contra a idolatria? Porque a idolatria destrona Cristo, a idolatria destrona Deus, gente. É como se a gente fizesse uma revolução e dissesse para Deus: apeia daí, desce desse trono aí, porque agora a minha rainha é a Virgem Maria, agora o meu rei é São Sebastião, agora o meu rei é Santo Antônio, São Joaquim, São Bonifácio, santo não sei o quê, e inventa todo tipo de santo para botar lá, todo tipo de santo, e aí a igreja diz que é santo aquele que faz um milagre aqui na terra. Nossa, gente, quantos milagres são feitos por pastores protestantes, por pastores evangélicos, quantos milagres são feitos? Se eles forem para a igreja católica com a pleiade como é que chama, de milagres que eles fizeram, em nome de Jesus, naturalmente, vão ser erguidos santos pela igreja católica na mesma hora. E continua aqui: acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há médico? Por que, pois, não se realiza a cura da filha do meu povo? Por que não se realiza a cura da filha do povo? Por que não se realiza a cura? Por que não há a cura? Porque está escrito aqui, olha: mas todos nós somos como um imundo. Isso aqui já está em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como um imundo,
e toda a nossa justiça como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Está aqui claramente, já no Antigo Testamento, já profetizado por Isaías, nós não nos curamos porque a nossa iniquidade, porque o nosso pecado nos destrói. E está escrito aqui que as nossas iniquidades fazem a gente murchar, nos levam, nos arrebatam como um vento, e aí a gente procura curar a nossa imundície, com outra imundície. Ou seja, por exemplo, o Espiritismo diz assim: você, Francisco, você na outra geração pecou, fez uma porção de besteira, agora se você quer se salvar, você tem de voltar a essa terra, para você pagar aquilo que você fez de errado. Outro dia eu cheguei para uma pessoa e falei assim: fulano, quanto que você vai me pagar os 10 mil que você me deve? O fulano deu um pulo para trás e disse: eu te devo? Devo o quê? Não te devo nada. Eu dei uma risada, porque ele era espírita. Falei: pois é, rapaz, e como é que você está pagando aqui na terra uma dívida de uma pessoa que você nem sabe quem foi, você nem sabe quem é, você não sabe o nome dele, nunca viu falar nele, e você diz que está pagando a dívida que ele está sofrendo que nem bode embarcado, né? Vocês já viram bode embarcado, como sofre? Aquilo vai berrando o tempo todo, dentro daquele caixote, parece que não chega o destino do bode embarcado. Então sofre que nem bode embarcado, e pensando que está pagando uma dívida que não é dele, e se for dele, ele não tem nem consciência de que estava devendo. Eu, para pagar uma dívida, eu tenho que saber que eu devo, porque eu devo, e onde eu devo, e quanto eu devo. Agora eu vou pagar uma dívida que eu não devo. Então muita gente pega a imundície, que é a tal da reencarnação, para pensar que está fazendo justiça, para pagar a imundície que está passando neste mundo. E outra coisa mais, vejam a coisa mais absurda desse mundo. Então, se o Espiritismo fosse verdade, eu teria um Deus muito cruel. Porque se na outra geração eu já fui um trapo, já fui uma imundície, já fui um erro, porque estou nesse mundo dessa maneira, dessa forma, aí Deus me põe de novo aqui. Gente, que isso? Que Deus sádico que esse povo tem! Que Deus sádico que esse povo tem! Então eu fui errado, eu pequei, eu fiz um monte de besteira, e ele me pega de novo e põe aqui outra vez. Ah, que isso? Que isso? O nosso pai, quando a gente estava numa escola que não dava certo, que a gente brigava, alguma coisa, ele tratava de tirar a gente dali e botar na outra escola. Agora, o nosso Deus iria me pegar, o Francisco, que foi um errado na outra vida, e vai me botar aqui, no mesmo lugar, do mesmo jeito, ou da mesma forma, com a mesma imundície, para eu tentar me salvar? Gente, mas aí é que está o problema, gente. Aí é que está o problema da gente não crer que nós temos um Salvador, que se nós cremos nesse Salvador, nós teremos a vida eterna. Olha o que está escrito aqui em João, no capítulo 3, no Evangelho de João, capítulo 3, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está aí o remédio. Está aí o remédio para a nossa vida. É crer no Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, que veio a esse mundo, derramou seu sangue, entregou sua vida para nos salvar. Se eu creio nele, eu não preciso de remédio, gente. Se eu creio nele, o demônio não se acerca de mim, está escrito aqui na Bíblia. Aquele que crê em Jesus, aquele que tem Jesus no coração, o demônio dele não se acerca. Então eu estou livre de doença, de dor, de enfermidade, de pobreza, de miséria, de aflição, de angústia, de todas as doenças do mundo. E não custa lembrar uma outra coisa. Vamos lembrar outra vez. Não custa lembrar. O mundo hoje, a doença do mundo hoje é a depressão, né? Nossa, é a depressão, é o estresse, né? A depressão, o estresse que está no mundo. E agora tem psicologia, tem psiquiatria, tem remédio com tarja preta, tem uma opção de coisa para curar essa doença. Só que há 2000 anos atrás, Jesus já conhecia essa doença. Há 2000 anos, Jesus já conhecia essa doença. E ele deu remédio. Vinde a mim, vós todos que andais aflitos, angustiados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Entregar para mim o seu fardo, que eu colocarei em você um fardo leve. O meu fardo é leve e suave. Cristo já entendia dessa doença 2000 anos atrás, e o mundo levou 2000 anos
para dizer que essa doença agora é a doença do século e que precisa remédio de tarja preta, precisa ser internado, precisa um monte de coisa, quando o remédio é um só, é Cristo Jesus, que está aí para nos salvar de todas as doenças, de todas as dores e de todas as enfermidades. Paulo, o grande Paulo, né? Na Epístola aos Romanos, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós já falamos aqui, vamos voltar a dizer, o Evangelho é escândalo para muita gente, o Evangelho é loucura para muita gente, mas o Evangelho é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para aqueles que querem recebê-lo. Gente, se vocês querem ter o Evangelho como loucura e não querem lê-lo, porque quem é que vai tomar remédio louco? Se é loucura não quer receber, se é escândalo não quer receber, aqueles que o receberem vão encontrar o quê? O poder de Deus na sua vida e a sabedoria de Deus na sua vida, para viverem uma vida segundo a vontade de Deus, que tem para nós a vontade perfeita, boa e agradável. João, a sua primeira epístola, ele diz aqui: o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. A íntima relação do pecado com a doença, a íntima relação do pecado com todas as desgraças dessa terra, só tem um remédio que cura tudo, que é o sangue do Senhor Jesus, que tem poder para nos salvar e para nos livrar de toda dor, de toda doença, de toda enfermidade. Meus irmãos, a vida é esta: quando a gente crê no Evangelho, a gente recebe o poder de Deus em nossa vida, e temos de executar, e temos de exercitar esse poder. Eu tenho amigos meus pastores que exercitam esse poder e são tidos pelos demais pastores como abilolados. Fulano, puxa, ele crê que ele tem o poder, ele crê que fala, ele crê que faz, e crê e faz, porque ele crê no poder de Deus, ele crê no poder de Deus, e ele segue a Escritura Sagrada, porque ela é a sabedoria de Deus em nossa vida. Aqui nós temos o caminho a seguir: ou nós seguimos a burrice dos homens, a asmice dos homens, ou nós seguimos a sabedoria de Deus, crendo no seu Evangelho. A escolha é nossa. Quem quer continuar sendo cavalgadura do demônio, porque se nós pudéssemos tirar uma fotografia espiritual do mundo, nós íamos ver quanta gente arriada, com o demônio na cacunda, com o freio aqui na boca e com o chicote do demônio batendo nele. Nós íamos tirar essa fotografia para poder mostrar para o povo. Quem quiser a escravidão do demônio, continue crendo que o Evangelho é loucura, que o Evangelho é escândalo. Quem quiser viver livre do demônio, receba Jesus no seu coração. Receba Jesus no seu coração e tome posse do poder de Jesus em sua vida e da sabedoria de Deus, para que possa ter uma vida mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Vamos agora fazer a nossa oração, para nós tomarmos posse do poder de Jesus em nossa vida, e tomarmos posse da sabedoria de Deus em nossa vida, para que nós possamos destruir as forças do mal contra nós. Sejamos sábios. Vamos pedir isso agora ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te pedimos agora, Senhor Jesus, que tu nos encha da sabedoria de Deus, para que nós saibamos, Senhor, a todo instante buscar o teu poder, a tua força, para que nós saibamos, Senhor Jesus, crer em todo instante no teu poder, para que com a tua sabedoria e o teu poder nós possamos destruir todas as forças do mal, que querem nos destruir, que querem nos derrotar, que querem nos levar para a profundeza do inferno. O teu sangue, Senhor Jesus, é que nos livra, é que nos salva. O teu sangue, Senhor Jesus, é que nos libera do pecado, e o teu sangue, Senhor Jesus, é que nos libera de toda dor, doença e enfermidade. Os que creem, digo amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar o Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores,
e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos nos ungir agora. Vamos nos ungir agora para vencermos todas as ciladas do demônio. Eu quero avisar aos que não estão ouvindo agora ao vivo, que nós vamos continuar mais um pouco aqui. Eu vou continuar aqui, os outros vão trabalhar, eu vou continuar aqui para responder alguma pergunta, alguma dúvida que alguém tenha. Nós estamos ao vivo nesse momento, na nossa televisão, nós estamos ao vivo na nossa rádio, então aqueles que nos estiverem ouvindo, se quiserem fazer alguma pergunta, se tiverem algum questionamento, se tiverem alguma oposição, pode fazer agora, que eu estou aqui disposto a responder. Amém? Vamos nos ungir, vamos para a vitória.